Para tanto, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 96. Salmo 96. Faremos a leitura de todo o versículo, de todo o Salmo, tá bom? Diz assim a santa palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Oremos mais uma vez. Santo Deus, Todo-Poderoso Senhor, a Tua palavra foi lida nesse momento, Senhor. A Tua santa palavra. E nós pedimos, Senhor, que nesse momento o Senhor faça com que nós possamos entender o que aqui foi lido. Que nós possamos compreender tudo isso, Senhor, e que nós possamos aplicar, Senhor, claramente o Teu santo ensino à nossa vida. Seja conosco, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, julho de 2002, talvez você se lembre desse momento. Julho de 2002 aconteceu algo diferente. Não diferente porque já aconteceu algumas outras vezes, mas algo não tão usual. As ruas de Brasília estavam cheias, lotadas de gente, esperando a delegação campeã do mundo de futebol. O Brasil venceu a Copa do Mundo e voltava glorioso, voltava campeão. Eu me lembro, eu era criança ainda, mas eu me lembro da cena do capitão da seleção tirando a Copa do Mundo pelo aviãozinho, assim, pela janela, e a multidão polvorosa esperando aquela delegação. Eles estavam felizes cantando: a taça do mundo é nossa, nós somos os campeões. O Brasil estava contente com aquela situação. Agora imagine só, o rei Davi, recém-ungido rei, olhou para o seu reino e disse: tem alguma coisa errada aqui. O louvor, a adoração ao santo Deus do meu povo não está sendo feito da maneira correta. E ele decidiu transformar isso. Ele foi, conversou com os seus anciões e disse: vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca do Senhor, sinal da presença, sinal do reinado do nosso Senhor, ela deve estar no santo monte e nós devemos trazer ela de volta. O Saul não ligou muito para ela, mas nós vamos colocar o Senhor no centro. E assim foi. Ele começou a empreitada, não foi fácil, aconteceram algumas coisas no meio do caminho, mas depois de algum tempo eles conseguiram trazer, e eles trouxeram essa arca com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão e cuidado e temor, que a cada 6 passos do povo que estava trazendo essa arca, eles ofereciam sacrifício. Eles sacrificavam, eles adoravam ao Senhor. Imagina só quanto tempo não demorou para chegar. Mas a arca chegou.
E a multidão estava fervorosa. A multidão estava fervorosa, feliz, contente, dizendo: o Senhor reina. A arca da aliança, o símbolo do pacto do Deus de Israel, está de volta no seu povo. Que momento de alegria, que momento de felicidade. A alegria era tanta que o rei Davi designou naquele momento alguns irmãos para comporem salmos, para comporem cânticos. E começou o ministério de música. Tanta alegria que a arca estava trazendo. Esse cenário fez com que o rei Davi compôsse um cântico, que não está presente nos 150 salmos nossos, mas lá em 1 Crônicas 16. E trechos dessa história, desse cântico que o Davi compôs, foram utilizados para compor o salmo que nós acabamos de ler. Meus irmãos, esse salmo, ele deu inspiração para muitas pessoas para comporem músicas com essas letras. Nós cantamos, eu mesmo estava fazendo as contas, eu conheço 4 músicas baseadas nesse salmo. É um salmo de adoração, é um salmo de louvor, é um salmo de regozijo. Meus irmãos, quando nós buscamos adorar ao nosso Deus, nós devemos fazer isso da maneira correta. E é isso que esse salmo faz. Ele nos ensina a adorar ao Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, meus irmãos, eu quero dizer que nós, como igreja, precisamos adorar ao Senhor que reina. Ele não é qualquer Senhor, Ele é o Senhor que reina. Ele é o Senhor que reina. Lembre-se disso. Adore ao Senhor que reina. Mas como nós fazemos isso corretamente? Esse salmo, ele nos ensina 15 maneiras nas quais nós podemos adorar. Mas eu não vou tratar aqui de 15 pontos, senão seria muito extenso, né, pastor? Vamos dividir em 3 formas. Em primeiro lugar, vamos ver que o salmo nos ensina a adorar ao Senhor cantando o cântico do rei. Cantar ao Senhor um cântico novo. O salmista, ele transmite um comando para que o seu povo entoe um cântico por 3 vezes seguida. Cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor todas as terras, cantar ao Senhor. Será que o povo que ouve isso tem que fazer o quê? Cantar, certo? Então tem que cantar. Cantar ao Senhor um cântico novo. Meus irmãos, além desses cantai, nós encontramos outros 3 imperativos que dizem: bendizei o seu nome, proclamai, anunciai. Ou seja, o povo não pode ficar parado. Ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que agir, ele tem que fazer aquilo que o Senhor ordena. No caso, aqui nós estamos cantando não um cântico novo recém-composto, um cântico que, eu acabei de fazer um cântico, então cantai esse cântico novo. Não. O que é esse cântico novo? Esse cântico novo é a nova vida que o povo de Deus tem na vitória de Cristo. Meus irmãos, imaginem só, aquele povo estava cantando um cântico de tristeza, porque eles não estavam com a forma que Deus utilizou para se mostrar ao seu povo no seu meio. Eles não estavam com a arca da aliança no seu meio. Esse salmo, ele também está no 4º livro dos Salmos. Se você olhar um pouquinho mais, estudar os Salmos corretamente, você vai ver que o Salmo se divide em 5 partes. E esse aqui está nos Salmos pós-exílicos, que são o quê? Um salmo que o povo entoou depois de voltar do exílio, quando a sua nação foi restaurada. Ou seja, eles estavam cantando um salmo de alegria, porque eles foram presos, eles foram cativos, eles foram escravos, mas agora eles estão libertos. Eles estão libertos, eles são livres e eles cantam o cântico dessa alegria.
Esse salmo ele aponta diretamente para Cristo, que faz a mesma coisa com o seu povo. Nós que andávamos por caminhos de pecado, de escuridão, de momentos tristes, fazendo coisas deploráveis, nós hoje podemos cantar um cântico novo em Cristo Jesus, porque Ele nos mostrou um caminho sobremodo excelente. Algo bom, algo perfeito, uma nova vida em Cristo Jesus. Cantai um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Meu irmão, não é só para que a igreja presbiteriana aqui do Vila Carrão cante esse cântico, mas de todos os bairros de São Paulo, todas as cidades do Brasil, todos os países do mundo devem entoar esse cântico. Esse salmo é um salmo missionário que aponta por diversas vezes que essa adoração não deve ser exclusiva de um povo. Essa adoração deve ser por toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Como nós podemos bendizer o nome do Senhor, se é que Ele já é abençoado, Ele é bendito, toda a bênção é dEle. Mas nós podemos nos colocar humildes diante do Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é Deus. Nós estamos aqui diante de Ti. Nós, Senhor, somos necessitados da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu amor. Bendizei o nome daquele que se revelou, aquele que falou com Abraão, aquele que disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, aquele que falou com Moisés na sarça. Esse nome, o Eu Sou, esse nome deve ser bendito. Esse nome. O Deus que leva esse nome é fiel, abençoa a terra por meio do seu cuidado, abençoa a terra por meio da sua provisão e da sua salvação. Proclamai a sua salvação. Nós temos salvação nesse Deus, nesse nome. E quem canta esse cântico, um cântico não de amargura, de tristeza, tem que anunciar a salvação que há nesse nome. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Novamente, meus irmãos, não é para isso morrer aqui dentro dessa parede. Ah, quão abençoado nós somos porque nós cantamos ao Senhor dos Senhores, o Deus que reina. E aí a gente sai da rua e bico calado. Não é assim, meus irmãos. Anunciai entre as nações a sua glória. Meus irmãos, vocês já participaram de missões transculturais? Vocês são engajados na obra missionária? Porque devem ser. Meus irmãos, a palavra do Senhor chegou até nós. Nós éramos um povo que não seguíamos a fé cristã evangélica, reformada, como nós conhecemos hoje. Meus irmãos, mas a graça do Senhor abençoou nossa terra, por meio de uma pessoa que disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou para o Brasil. Ele não precisava vir para cá, ele era filho de pai rico, ele podia ser muito bem sucedido no seu país, mas ele foi impactado pela palavra do Senhor, dizendo: as nações precisam ouvir isso que eu ouvi, e eu vou ao Brasil. Esse homem veio para o Brasil, ele morou aqui durante 8 anos apenas. Ele faleceu por febre amarela. Mas o seu legado permanece. Seu legado permanece. Porque ele não estava fazendo a obra dele, ele estava fazendo a obra do Senhor. Hoje, meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil está presente em mais de 40 países. E o nosso apoio é fundamental, nossa participação é fundamental, porque nós estamos aqui no Vila Carrão. Mas esses irmãos se dispuseram a atravessar oceanos, a atravessar rios, a andar quilômetros para pregar a povos distantes, para pregar a povos que não querem, inclusive, que o governo proíbe. Às vezes tem que entrar camuflado, às vezes tem que entrar de certa maneira que o governo não reconheça, porque eles entenderam:
Esse novo cântico deve ser anunciado em todo lugar. Anunciar entre as nações a sua glória. Nós somos abençoados pelo Senhor. E essa glória deve ser entoada e cantada e vista e manifesta em todo lugar. Meus irmãos, nós precisamos fazer missões. Mas Paulo, eu sou um idoso de 88 anos. Meu irmão, você é um idoso, mas você pode abençoar um missionário. Você pode se engajar orando. Ah, Paulo, mas eu sou uma criança, eu tenho 13 anos, eu sou um adolescente. Você pode também fazer a mesma coisa, você pode orar, consagrar a sua vida, dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Nós não precisamos mais atravessar oceanos para conversar com pessoas de outros povos. Em São Paulo nós temos afegãos, nós temos bolivianos, nós temos venezuelanos, nós temos armenos, japoneses, chineses. O que você quiser tem aqui. Fiquei sabendo que tem uma diáspora grande congolesa aqui. Árabes, esse bairro aqui está cheio de árabes, tem uma escola enorme de árabes nesse bairro. Esses irmãos libaneses, sírios, iraquis precisam ouvir que o Senhor reina. E aí ele começa a falar agora por que a gente tem que fazer isso. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Nós estamos fazendo isso porque nós temos um porquê. Porque nosso Deus é grande e Ele é temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Essa expressão ídolos aqui, se você estudar ela a fundo, você vai ver que ele diz: porque todos os deuses dos povos não conseguem fazer nada além de alguma coisa que é imprestável. Todos os deuses dos povos, a maior coisa que eles podem fazer é ser inúteis. Eles não têm força. Eles não representam nada. O Senhor, porém, fez os céus. O Deus que nós servimos, o Deus que nós glorificamos, o Deus que nós anunciamos, o Deus que nós proclamamos, esse novo cântico que nós cantamos, é para o Deus que fez os céus. Meu irmão, você tem noção do tamanho da galáxia? Das galáxias? Do universo? Se você olhar para a imensidão do universo, você vai ficar com medo. Só que o seu Deus fez cada uma dessas estrelas. Cada um desse momento onde existe um vácuo, onde não existe nada, o Senhor está lá. Ele criou. Ele sabe por quê. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que deve ser anunciado por todos os cantos. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, você já viu que beleza é o universo? Você pegar um telescópio, você vai ver os anéis de Saturno. Se você pegar e entrar na internet, se você não tiver um telescópio, você vai ver aquelas nuvens de galáxias, coisa mais linda. Mas aí você olha para o seu jardim, você vê aquela flor maravilhosa que Deus desenhou. Você vai olhar para o abraço de uma mãe com seu filho e você vai dizer: que maravilha, o Senhor fez esse abraço ser tão gostoso. Quem tem a oportunidade de abraçar a sua mãe, pode dizer isso. E quem não tem mais a oportunidade, porque o Senhor já levou a sua mãe, pode me dizer também: que saudade eu tenho do abraço dessa velha. Meus irmãos, tudo isso foi feito pelo Senhor, para a glória do seu povo, para que o seu povo possa encontrar o amor do Senhor em cada lugar. Essa é a roupagem do nosso Deus. É assim que Ele se veste, com amor, com majestade. Olha aqui o rei, majestade, força e formosura. Se os dias atuais querem pregar que a arte não é bela, querem dizer que o belo mesmo é ser todo desconstruído, você pode ver na Bíblia que não é bem assim. O Senhor criou as coisas lindas.
as coisas perfeitas, o mundo funcionando da maneira correta, a família da maneira correta, ordem, tudo calculado perfeitamente por esse Deus que criou todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ficar de ouvidos bem atentos, de olhos bem atentos, quando informações chegam nos nossos lares, por meio de internet, por meio da escola, com nossos filhos, televisão. Negativo. O Senhor fez o negócio certo. O homem está pervertindo. E nós precisamos ensinar isso. Por quê? Porque o Senhor não habita mais em templos. Ele não habita mais na arca da aliança que eu comentei para vocês. Ele habita sim no seu povo. Ele habita sim em você e em mim. Ele habita na igreja. Nós não estamos reunidos no templo ou na igreja. Isso aqui é um templo, isso aqui é uma casa. Se a gente vender, derrubar, não vai fazer diferença. Se a gente construir outra aqui do lado, na frente, ali nesse estacionamento, não vai fazer diferença. Porque o Senhor não habita aqui. O Senhor habita em cada um de nós. Esse é o santuário do Senhor. Imagina só, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que conhece onde estão as nuvens de Orion, os buracos negros, está também presente no seu coração. Cuide. Faça o que ele te diz. Cante o cântico do rei. Cante o cântico do rei. Meus irmãos, o texto continua aqui dizendo: tributai ao Senhor, e agora ele passa para outro momento, outra fase do nosso salmo. Que o salmo nos ensina a reconhecer a majestade do rei. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Se você olhar para esse salmo, você vai encontrar esses versículos que eu acabei de ler, muito parecido com o Salmo 29. Só que com uma grande diferença. O Salmo 29 dizia para que os anjos façam isso. Os anjos tributem. Os anjos tributem glória e força. Aqui quem está sendo chamado para tributar é você. São as famílias dos povos. Famílias, clãs, menor núcleo que nós temos na nossa sociedade. Vocês precisam tributar. Eu acabei de pagar o IPVA. Gente, que aflição pagar o IPVA. Não gosto de pagar IPVA. Cheguei nessa conclusão. Primeira vez que eu paguei IPVA. Bênção pelo meu carro, mas rapaz, não gostei de pagar IPVA. Só que é necessário pagar. Se eu não pagar IPVA, acontece o quê? Perde o carro. E se eu pagar o meu IPVA para o pastor Checon? Ele vai gostar, mas o governo não vai gostar, ele vai perceber e vai tirar meu carro mesmo assim. Por quê? Porque eu estou pagando no lugar errado. Eu não tenho que pagar no banco e depositar na poupança de alguém. Senhor, eu consagro, em vez de pagar o IPVA, eu vou depositar aqui no gasofilácio. Rapaz, não faça isso. Imposto de renda, acabamos de declarar também. Precisa declarar no lugar certo, na maneira correta, no prazo correto, no tempo certo. Mas como que a família vai tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido se não reconhece ao Senhor? Como que a gente vai fazer isso? Nós só conseguimos dar aquilo que nós sabemos o destino dele. Se eu vou entregar o meu dízimo ao Senhor, eu sei que ele será usado da melhor maneira aqui na igreja. Mas se eu não sei como que a igreja vai usar, por que eu vou dar meu dízimo? Por que eu vou confiar nessa igreja? Nós precisamos entregar porque nós entendemos que ela é usada para o reino dos céus. Meus irmãos, além disso, como que a gente pode tributar ao Senhor glória? Deus não é o detentor de toda a glória? Ele não é o todo-poderoso? Por que está dizendo aqui, dá ao Senhor, entreguem, levem para o Senhor glória e força?
essa expressão é para reconhecer. Senhor dos céus, como que funciona isso, Senhor? Meu Deus, estou respirando, que maravilha. Como que eu consigo fazer isso? Jesus, meu filho começou a andar, ele tinha 1 ano e está andando, que maravilha. Senhor dos céus, está chovendo, que bênção, está regando as plantas. Senhor Deus, o Benjamim, que bênção, nos alegramos com o nascimento de uma criança. Quando nós reconhecemos que o Senhor é o Deus sustentador de todas essas coisas, nós estamos dando a glória ao lugar devido. Nós não estamos dando a glória à ciência, nós não estamos dando glória ao dinheiro, porque, meus irmãos, nós temos que dar glória ao Deus que é sobre todas as coisas. Glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O Senhor não quer nada que não seja para Ele. O Senhor quer apenas aquilo que é para Ele. E eu vou te dizer mais, Ele não precisa do seu dinheiro. De jeito nenhum. Não precisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele cria todas as coisas. Ele é capaz, Ele é o Deus mais rico, Ele é rei. Como que a gente vai pensar que Ele vai precisar dos meus 10%? De jeito nenhum, Ele não precisa. Agora, eu me alegro em poder entregar, porque isso é para Ele, não é para mim. Isso é dele, não é para mim. Isso falando monetariamente. Mas, meus irmãos, ninguém é tão pobre que não tenha nada para entregar. Vou te contar uma história. Dona Simal, minha avó, minha querida avó, pai do meu pai, mãe do meu pai, perdão. Ela é responsável pelo começo de 6 igrejas presbiterianas. 6! Ela se mudava bastante. Todo lugar que ela ia, cidades pequenas, meu avô era ferreiro, então as fazendas chamavam ele para fazer fivela, para fazer um monte de coisa, e ela ia junto. Aí ela chegava lá, não tinha igreja presbiteriana, e ela começava um ponto de pregação, começava a evangelizar aí os capatazes, o pessoal que trabalhava com meu avô. Aí ela ia para uma cidade próxima, chamava o pastor, domingo o senhor vai lá, que a gente precisa de ceia. Estamos já reunidos há tanto tempo e não tem ninguém para dar ceia para a gente, nós queremos participar da Santa Ceia do Senhor. Aí o pastor ia, começava o discipulado e tal, daqui a pouco uma igreja. Isso aconteceu por diversas vezes, cidades pequenas e cidades grandes. Ela não tinha dinheiro para comprar lugar, para comprar galpão, para comprar bancos, cadeiras, ventilador, púlpito, não tinha nada disso. E ela nem sabe fazer manualidades, mas ela tem uma coisa, ela tributa ao Senhor aquilo que lhe é devido. E ela ia, comprava um pano de prato branco, ela ia na pessoa que sabia bordar e falava, minha irmã, você borda, você faz essa figurinha aqui para mim e me devolve. A menina bordava, devolvia. Aí ela ia na outra e falava, eu não sei pintar, mas você sabe pintar, então pinta aqui essa melancia com essa uva, com aquelas flores bonitas, aqueles arranjos bonitos de pano de prato, aí você me devolve. Ela devolvia, ela ia lá do outro e falava, esse aqui é para comprar banco lá para a igreja, então você compra esses aqui, que você vai abençoar a obra do Senhor. E ela mobiliava a igreja, sem ter dinheiro. Tributai ao Senhor aquilo que lhe é devido. Quando era pequeno, ganhava uma roupa no meu aniversário. Aí a minha outra avó dizia, nossa, que roupa bonita, roupa para ir para a igreja. Roupa para ir para a igreja. O melhor para o Senhor. O melhor para o Senhor. Tributai ao Senhor o melhor para Ele. Aquilo que lhe é devido. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Meus irmãos, isso que nós estamos fazendo aqui não é qualquer coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui deve ser feito debaixo de temor e tremor do Senhor. Ao abrir a nossa Bíblia, nós devemos entender que o Senhor está falando e que a nossa vida deve ser acompanhar o que a Bíblia nos ensina, porque Ele é o Deus que fez a terra.
Dizei entre as nações, reina o Senhor. Começamos outro bloco da nossa pregação. Você deve adorar ao Senhor cantando o cântico do rei. Cantando o cântico do rei. Você deve adorar ao Senhor reconhecendo a santidade do rei. E por último, meus irmãos, você deve adorar ao Senhor proclamando o governo do rei. Proclamando o governo do rei. Dizei entre as nações, reina o Senhor. O que é para ser dito? Onde é para ser dito? Temos uma mensagem bem clara. E temos um destino bem claro. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Nós precisamos proclamar isso por todos os cantos. Ele é rei, nós seus súditos. Nós não tínhamos povo, mas agora nós somos povo de um rei. Nós somos povo de um rei. Meus irmãos, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Esse rei, ele é um rei soberano. E ele firmou o mundo da maneira correta. Teve em certa ocasião, eu fui para fazer um trabalho social numa ONG chamada Teto. Constrói casas em lugares carentes. Casas de madeira. E eu fui lá, não tenho experiência com martelo e prego. E eu martelava lá e o prego ficava torto e a madeira ficava bamba. E eu martelando e não funcionava. Até que chegou o responsável lá e falou, Paulo, não é assim. Pum! Martelou uma vez, o prego ficou bem firmado, ficou firme aquela casa, agora duraria para sempre aí pelo tempo aí que a família fosse morar. Porque foi bem firmada, foi bem estabelecida. Diferente do que o Paulo fez. O cara sabia fazer. Nosso Deus é quem estabeleceu tudo perfeitamente. É Ele quem sustenta o mundo. Ele quem sustenta o mundo. Ele firmou o mundo para que não se abale. É isso que ele fez. Ele não fez nada errado. Mas Paulo, como que você está falando aí que o mundo não vai se abalar se a enchente no Rio Grande do Sul acabou com o estado? Como que você vai falar que nada vai se abalar se a minha filha está com câncer? Meus irmãos, nós servimos ao Senhor que sustenta e cuida todas as coisas. Nós precisamos fazer com que o seu reino cresça e prevaleça sobre todo e se espalhe por todas as nações. Mas, meus irmãos, nós habitamos num mundo manchado pelo pecado. Nós habitamos em um mundo que sofre as consequências da desobediência do ser humano. Doenças, enfermidades, calamidades, morte. Consequência do ser humano, da desobediência dos súditos do rei. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Meus irmãos, que coisa boa. Ele julga o povo com justiça, com imparcialidade. Que coisa triste. Se você for achado culpado, se você for culpado, você realmente vai ser culpado, você vai ser condenado, porque você será julgado por alguém imparcial. Não tem jeito. Julga os povos para que não se abale. Julga os povos com equidade. Meus irmãos, será que você está preparado para se apresentar diante desse rei? E dizer, olha só, eu fiz isso, 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 e ele vai encontrar pecado em você, ele vai encontrar erro em você? Com certeza sim. Com certeza você será achado culpado. Mas como que eu posso me alegrar com essa situação? Como eu posso me alegrar com isso? Meus irmãos, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Encontramos esse versículo lá em Apocalipse.
O cavaleiro julga e peleja com justiça. Quem é esse cavaleiro? Quem é esse fiel e verdadeiro? Jesus Cristo é esse fiel. É Ele quem vai chegar e vai dizer: esse daqui é pecador, mas eu morri por ele. Eu me sacrifiquei por ele. Eu sou a justiça de Deus. Você não passará mais por esse tribunal, porque alguém passou antes de você. Esse alguém é Jesus Cristo, o próprio Rei, que se humilhou. Ele não precisava, ele era majestoso, estava presente desde a eternidade. Ele podia olhar para o seu povo e dizer: estou nem aí para esse povo. Mas ele fez diferente. Ele olhou para você e disse: eu vou salvar esse pecador. Ele veio ao mundo e se humilhou não somente na cruz, se humilhou já ao nascer. Imagina só, um Deus todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, precisando de um cuidado de sua mãe, precisando do leite materno, nascendo numa estrebaria, num curral. Se humilhou, venceu isso tudo. Foi humilhado, foi flagelado, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos. Esse é o rei de vocês. Coroa de espinho para ele. Foi humilhado. Lá na cruz, onde ele estava se lembrando dos pecados de cada um de vocês, sofrendo dor pelos pregos que foram cravados em suas mãos, em seus pés, pelas chibatadas que ele havia levado, com peso de todo o pecado nas suas costas. Ainda é tentado naquele lugar: você é Deus mesmo? Por que você não desce daí? Ele fala, depois de tudo ele ainda fala: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Deus que perdoa, um Deus que cuida, um Deus que ama. É esse o seu Deus. E a criação já sabe disso. Alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar, a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, o Deus presente, o Deus real, o Deus que caminha com o seu povo, um Deus que esteve presente desde a eternidade, controla todas as coisas, e todas as coisas, toda a criação clama pelo Senhor. A criação clama pelo Senhor. Na presença do Senhor. E essa é a última vez que a palavra Senhor, que é o nome pactual do Senhor, nosso Deus, Jeová, Yahvé, aparece no texto. Foram 11 no total. 11 vezes nesse texto que aparecem Senhor. Ou seja, estou com o meu povo. Eu estou no momento de aflição, eu estou no momento de amargura, eu estou no momento de regozijo, eu estou no momento de bonança. Eu estou com o meu povo porque eu sou o Senhor desse povo. A criação sabe disso. E se você não cantar, as pedras cantarão. Se você não fizer a sua parte, a criação louva ao Senhor e você tem o privilégio de fazer isso. Você tem o privilégio de louvar ao Senhor, de proclamar ao Senhor, de tributar ao Senhor, de reconhecer o governo do Senhor. O Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é o Rei do universo. E eu te agradeço porque o Senhor faz tudo isso por mim. Porque vem julgar a terra. Julga os povos com equidade no versículo 10 e aqui vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Porque vem. Esse dia se aproxima, meus irmãos. Esse dia se aproxima e você tem o privilégio de, enquanto esse dia não chega, proclamar a salvação do Rei. Meus irmãos, esse salmo aponta para Cristo. Aqueles que eu contei que foi humilhado, que foi flagelado, que passou por toda essa humilhação. Esse salmo, meus irmãos, não fala do rei Davi,
Esse salmo não fala apenas de um povo qualquer. Esse salmo fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo falou aos seus discípulos: ide pelo mundo e pregai. Dizei entre as nações. Façam isso aqui na Samaria. Façam isso aqui em Jerusalém, aqui na Samaria. E até os confins da terra. Então, igreja, o que a gente precisa fazer? Ao reconhecermos a realeza do nosso rei, o governo do nosso rei, nós precisamos obedecer ao nosso rei. Nós precisamos fazer isso. Meus irmãos, esse dia se aproxima, o santo dia, o dia da vitória, que nós celebramos hoje, domingo. Mas olhando para frente, olhando para o dia que Deus retornará, que Jesus retornará e voltará. Voltará, porque as suas promessas são verdade, as suas promessas são verdade, meus irmãos. O que ele diz é verdade. Apocalipse 22, convido a abrir a sua Bíblia lá na última página. Apocalipse 22, 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Certamente venho sem demora. A igreja diz: amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Senhor. O Senhor vem. Senhor, não permita, Senhor, que eu passe por esse tempo que o Senhor ainda não vem. E eu fique sem te adorar, sem tributar a glória devida ao seu nome, sem te reconhecer como verdadeiro Salvador e sem dizer isso para as nações, Senhor. Essa deve ser a oração do povo. Meus irmãos, você não será achado condenado por esse rei que vem, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, aqueles que não estão em Cristo Jesus serão condenados, arderão no fogo eterno. É a nossa responsabilidade, nós temos esse privilégio de levar essa mensagem de salvação ao povo. Proclamem a salvação do Senhor. O que nós podemos fazer para salvar essas pessoas? Nada. Nós não temos parte na salvação. Mas nós temos uma missão de contar a essas pessoas que há um caminho, que existe uma verdade, que existe vida. Em Cristo nós encontramos, meus irmãos, a vitória incomparavelmente maior de qualquer outra coisa. Nele nós somos libertos do pecado e da morte. Por isso, meu irmão, declare essa salvação entre as nações. Que a nossa adoração seja refletida em nossas ações. Ações missionárias, oração, cuidado para com o enfermo. Que possamos demonstrar a verdadeira reverência a esse Deus. O melhor para o Senhor. O melhor para o Senhor. Cantemos ao Senhor com o coração renovado. Cantemos ao Senhor sabendo que Ele nos libertou das trevas. Compartilhe a mensagem da salvação do mundo. E agora eu vou parafrasear Mateus 28, que diz: ide, portanto, e adorai ao Senhor, que é Rei. Façam isso agora em cada hogar, em cada casa. Que isso não morra aqui. Que você adore ao Senhor, que é Rei, em todo lugar, enquanto você viver. Aleluia.